Muito bem, nós iniciamos agora o estudo do último livro do Pentateuco, que é o Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ele é uma repetição das leis de Moisés e um pouco da história da jornada do povo de Israel até a entrada, até a divisa da terra de Canaã. No hebraico o nome é Devarim, que significa palavras, porque aqui estão registradas, obviamente, palavras. Ele foi chamado Deuteronômio pelos tradutores da Septuaginta, cerca de 225 a.C., e séculos mais tarde, por Jerônimo. E o nome significa segunda lei, ou repetição da lei. Está lá em Deuteronômio 17, 18. Primeira coisa que Deus estipula na abertura do livro é que houvesse uma cópia deste livro da lei para a cabeceira de todos os reis. Então, os rabinos, em seus comentários na Torá, dizem que este texto diz respeito à cópia da lei que os reis deveriam ter junto ao trono e que não era apenas uma cópia de Deuteronômio, mas dos 5 livros de Moisés. Importante é você observar a data e local da autoria. O livro foi escrito por Moisés ao redor de 1645 a.C., próximo ao Jordão, ali na entrada de Jericó, E com respeito à autoria do livro, não tem dúvida de que deve ter sido escrito pelo próprio Moisés, a não ser o capítulo 34, que é o fim da história de Moisés, que pode ter sido escrito por Josué. É uma história muito linda. Muitas das coisas que já vimos em Êxodo, Levítico e Números voltam a ser vistas aqui. Por isso, como eu mesmo preparei esta matéria, alguns dos temas que já foram abordados em outros livros e que aqui aparece não serão abordados nesta aula. Então, nós estudaremos o livro na seguinte ordem. Você pode ver aqui no slide que aparece para você. Nós estudaremos a introdução pequena, e aí são quatro discursos de Moisés. Estudaremos orientação quanto ao comportamento das tribos, o anúncio da morte de Moisés, no capítulo 32, a bênção de Deus às tribos, a morte de Moisés e a conclusão. Depois do povo peregrinar 38 anos, Moisés repetiu a lei, porque uma nova geração nascera no deserto e durante este tempo o povo poderia ter esquecido alguns dos mandamentos do Senhor. Afinal, quando Moisés chega aí na entrada de Canaã, próximo a Jericó, passaram-se 38 anos e toda aquela geração anterior que saíra do Egito com acima de 20 anos de idade, à exceção de Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, e próprio Moisés, já haviam morrido. Então, Moisés então se encarrega, como consta no versículo 5, diz assim: além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei. E aí ele passa a dar algumas orientações, não é? Quanto ao compromisso que as tribos deveriam ter entre si, já que algumas tribos ganhariam terra deste lado, do lado oriental, ou do lado leste do Rio Jordão.
Então, ao estudar o livro, o aluno deve ter em mente que toda aquela geração já havia morrido e que agora apenas Moisés, Calebe e Josué ali estavam. Então aqui aparece agora o primeiro discurso de Moisés nas campinas do Jordão. Vai do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 43. Praticamente todo o capítulo 4, porque logo em seguida, no versículo 44 do capítulo 4, começa o segundo discurso de Moisés. E nesse primeiro discurso de Moisés, Moisés trata da conquista de Canaã, da escolha de seus auxiliares, relembra de quando os espias foram olhar a terra, que é um fato que já foi mencionado em Números 13. Ele faz um relato dos 10 espias que afetou negativamente o povo. E Moisés relembrou o povo, 38 anos depois, de como Deus cuidou deles como um pai aos seus filhos. E isso aqui que é muito interessante de ver, não é? Moisés falando como Deus cuidou daquele povo como um pai que cuida de seus filhos. E ele então traz todas essas referências que são tão importantes, porque ao ler o Deuteronômio de 1 a 4, você revê muitas das histórias que estão em outros livros da Bíblia. Depois ele conta o relato de Moisés, contando como Deus se indignou com ele. E o mesmo episódio de que Deus se indignou com ele, que ele cita aqui no versículo 21, do 1:21, quando ele diz assim: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Não temas, não te assustes. Não é? Que diz para ele, esse mesmo Deus, agora em Deuteronômio 4, 21 e 22, Moisés dá o seu relato, diz assim: também o Senhor se indignou contra mim, por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, porque eu morrerei neste lugar e não passarei o Jordão, mas vocês passarão e possuirão aquela boa terra. E em seguida, ele coloca a terra como, ele coloca a natureza, quando ele diz assim: hoje tomo por testemunhas contra vocês o céu e a terra, testemunha de que se logo passarem o Jordão, vocês voltarem a se prostituir, então o Senhor os espalhará por toda a face da terra, que aconteceu e acontece até o dia de hoje. Aí no ponto 7 você vê a reação já tardia do povo, não é? Do capítulo 4, 41 ao 46, a reação tardia do povo. O povo começa agora a se arrepender de tudo que tinha feito. Depois vem o relato do capítulo 2, 1 a 24, que descreve as dificuldades que o povo encontrou. E no 2, 25, fala sobre este silêncio de Deus. Diz assim: hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. E diz assim: os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Depois nós temos que passar logo para o ponto número 10. Deus age quando Ele quer, é o que Ele mesmo fala aqui no 2:30, dizendo que Ele age como Ele quer, Ele endurece
o espírito e ele faz obstinado o seu coração, não é? Aí depois ele fala, o Moisés faz um relato de como ele suplicou a Deus para entrar na terra prometida. Esse texto aqui é dramático, porque Moisés começa a dizer, eu implorei nesse tempo ao Senhor dizendo, Senhor, tu passaste a mostrar o teu grande poder, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está do outro lado do Rio Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse, basta, não me fales mais nisto. E aí o Senhor pede então a Moisés que Moisés suba ao monte de Pisga, levante os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, só contemplarás com os teus olhos, mas lá não entrarás. Dá ordens a Josué e anima-o, porque ele passará este povo adiante de ti, tá? Mas tu apenas a verás. Este autor, que sou eu, obviamente que estou aqui lhes ensinando, tive a oportunidade de estar na região da Jordânia, onde seria aquela região de Moabe hoje. Eu estive na região da Jordânia, na capital, e dali meus amigos batistas, que eu estive pregando entre os batistas, me levaram até mais ou menos a localidade de Pisga, que confunde muito com o Nebo. E de lá a visão era lindíssima. A gente pode ver hoje ainda do alto daquela terra da Jordânia, a gente consegue divisar toda a planície do Rio Jordão, Jericó e a estrada subida para a cidade de Jerusalém. Obviamente que naquela época, sem poluição no ar, com a atmosfera clara, Moisés viu muito longe, porque os seus olhos não estavam cansados. Ele enxergava ainda muito longe. Então, eu imagino a angústia que esse servo de Deus passou quando ele viu a terra, tendo certeza de que não entraria lá. E aqui fica uma lição importante, por único pecado de desobediência. Porque quanto maior a sua autoridade perante o povo, a autoridade que Deus dá, quanto maior a autoridade perante Deus, maior é a sua responsabilidade. Então, quanto maior é a sua responsabilidade espiritual, mais Deus leva em conta a sua transgressão e cobra de você. Por isso, Moisés, por um único pecado, ele não conseguiu entrar na terra de Canaã. Uma única vez que ele feriu a rocha, e ele não deveria tê-la ferido. Esse é um drama terrível. Por isso que Tiago, quando fala lá no capítulo 3, ele começa dizendo, meus irmãos, não quereis muitos de vós ser mestres, porque havereis de ter maior julgamento, mais ou menos nesse sentido. Depois ele fala, aqui no ponto 12, de um povo diferente, e a profecia que se cumpriria séculos depois do povo ser espalhado por toda a terra. O segundo discurso de Moisés começa do capítulo 4, 44, e vai até o capítulo 11, 32. Quer dizer, esses discursos são repetições que ele vem fazendo. Então, Moisés usa aqui 4 palavras importantes: leis, testemunhos, estatutos e juízos, cada uma com o seu próprio significado. Você vê aqui pelo PowerPoint que eu coloquei em letra vermelha, que lei é a Torá. Os testemunhos referem-se às leis como testemunhas divinas. Os estatutos são as ordenanças, obrigações ou prescrições
E os juízos, ou mispá, tem o sentido de juramento, justiça e ordem. Essas coisas são todas colocadas ali. Depois, então, você vai ver que Moisés repete a lei para as novas gerações, aqui a partir deste capítulo 5. Então, Moisés agora repete todas essas leis e aí ele começa a colocar algumas coisas nessas leis. Você tem tudo isso no seu livro, tá? Eu tenho tudo isso no seu livro, o mesmo livro de que eu disponho aqui para me guiar, não é? Você tem todas essas leis. Então Moisés começa a falar agora ao povo de Israel. A primeira lei que ele fala aqui, a lei requer obediência, do capítulo 6:1 até o 9:15. Este fato é lembrado no Salmo 78, versículos 3 a 8. Este capítulo 6, especialmente alguns versículos nós costumamos muito repetir na igreja, não é? Ele diz assim, ele diz que ordena aos seus filhos, e no versículo 6 ele diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e o verbo inculcar significa botar cabeça adentro, é como abrir a cabeça e colocá-la dentro. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, vais colocar essas leis como sinal na tua mão, frontal nos teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas de tuas casas. Então, Moisés está lembrando que os pais deveriam ser transmissores dessas leis para as futuras gerações. E no capítulo 7, Moisés volta a enfatizar que o povo de Israel foi o povo escolhido. E aqui tem uma coisa interessante. Moisés enfatiza, olha, não é porque vocês são melhores que os outros da terra. Moisés diz, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, está nos versículos 6 a 8, para guardar o juramento que fizera aos seus pais. A minha versão diz, o Senhor não teve afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Afinal, vocês eram a menor nação, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, os tirou com mão poderosa da casa da servidão. Em outras palavras, vocês comportalmente, vocês nem mereciam entrar em Canaã. Mas tem duas coisas, meus filhos. Eu amo vocês. E eu tenho uma aliança com seus pais. E na aliança que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó, eu prometi que vocês morariam nesta terra. Que coisa interessante, né? Que o Senhor coloca aqui. Depois, no capítulo 28, que é aquele capítulo das bênçãos ali, a gente pode rever um pouco mais. Mas continuando com o tema, no capítulo 8, Moisés fala ao povo o que aconteceu durante a jornada no deserto. Ele dá um relatório no capítulo 8. No capítulo 9, versículo 3 e seguintes, Moisés recorda a infidelidade do povo, não é? Como o povo foi infiel a Deus, tá? E volta a repetir aqui, ó. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade das nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. Então tem um terceiro fator. Deus queria fazer juízo àquelas nações. Esse juízo ele prometera lá em Êxodo capítulo 15, quando ele diz
para Abraão e faz aliança com Abraão em Gênesis 15, ele diz: mas depois de 400 anos retornarão para essa terra, porque ainda não se encheu a iniquidade, a medida de iniquidade dos amorreus. Então, para Deus parece que as nações, o mundo, tem uma medida de iniquidade. E até aquela medida Deus suporta, mas depois Deus não suporta mais e destrói. Mas Deus precisa de uma vara de justiça para destruir. Então o que Deus fez? Levantou a nação de Israel, preparou-a durante 430 anos e agora traz a nação de Israel para fazer a sua justiça contra os cananeus e expulsá-los da terra. Isso que ele trata aqui, não é? No capítulo 9. Os relatos do capítulo 10, do versículo 1 a 11, fornecem duas etapas diferentes. Primeiro, remete o estudante ao Monte Sinai, quase 40 anos, não é? O segundo episódio trata da jornada pelo deserto. Tudo isso aqui está no capítulos 10, de 1 a 11. O Senhor leva o povo a se lembrar de como Deus escreveu as tábuas da lei, como ele desceu do monte, não é? E pôs as tábuas na arca que fizera, e as partidas dele, tudo no neste capítulo. E aí os relatos continuam, não é? Vai até a jornada pelo deserto, quando Arão faleceu. E depois, no capítulo 10, versículos 12, até o capítulo 11, versículo 25, Moisés faz agora uma exortação à obediência, como ele sempre faz. Mas aqui ele repete outra vez. Deus pede ao povo que seja compassivo com os peregrinos, estrangeiros, órfãos, viúvas. Ele diz assim: afinal, vocês foram forasteiros na terra do Egito. Afinal, vocês foram escravos na terra do Egito. Tratem bem os escravos. Vocês foram forasteiros. Cuidem bem dos peregrinos e forasteiros. É assim que Moisés trata. O restante da secção trata novamente dos benefícios da obediência, e o final do capítulo 11, de 26 a 32, não é? A opção de escolha entre a bênção e a maldição, um tema que volta a ser revisto bem no final, ali nos capítulos 28 e 29, e no final de Deuteronômio, volta a ser repetido aqui, não é? Agora, do capítulo 12 ao capítulo 26, 19, nós temos o chamado Código Deuteronômico. Então, nesta parte aqui, o aluno estudará vários capítulos contendo temas diferentes. Por exemplo, o lugar que Deus escolheu para pôr ali o seu nome. Do capítulo 12 até o capítulo 14, no seu final. Então, ali Deus estabelece, a partir do capítulo 12, que ele haveria de escolher uma cidade, para ali deveriam ser trazidas as ofertas, os dízimos, não é? Tudo ali, entende? O lugar, depois ele trata do lugar onde ele colocará o seu nome. A cidade escolhida, primeiramente, onde estava a Arca do Concerto, a primeira delas foi Siló, que foi destruída naquela invasão dos filisteus, quando Samuel era ainda pequeno, né? Depois Mispá, onde praticamente Samuel profetizou, e finalmente Jerusalém. Os dízimos, as ofertas voluntárias e quaisquer ofertas ao Senhor deveriam ser levadas ao lugar onde funcionava o sacerdócio. Muito bem, entendido esse assunto, ele continua com o Código Deuteronômico,
tratando agora aqui no capítulo 13, para complementar o capítulo 12, não é? Que continua depois no capítulo 14. Aquilo que estava no capítulo 12 vai continuar no capítulo 14, mas no capítulo 13 ele tem uma coisa interessante. Ele aborda aqui, né, a questão no Código Deuteronômico dos falsos profetas. Mas antes de abordar esse assunto, eu faço questão de... Acho que eu vou ficar nesse assunto mesmo aqui, tá? Depois eu volto para o dízimo do terceiro ano. Ele, no capítulo 13, ele aborda a questão do falso profeta. E eu tenho umas colocações interessantes aqui. Porque Moisés diz assim: quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos a outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se vocês amam o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Lamentavelmente, as pessoas, os revisores da Bíblia, que colocam títulos no início dos capítulos, esses títulos são os homens que colocam, na minha Bíblia, pelo menos, colocaram assim, contra os falsos profetas e os idólatras. Mas examinando aqui o texto, eu não vejo nada contra, eu não vejo que essa pessoa que profetiza aqui, ela não é falso profeta. Só para sua curiosidade, o falso profeta, depois ele é visto lá no capítulo 18, não é? O falso profeta é visto no capítulo 18, quando ele profetiza e as profecias dele não acontecem. Então aí ele é falso profeta, que diz assim no capítulo 18, versículo 20. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Bom, mas aqui não é o caso. Esse profeta aqui fala em nome do Senhor que vai acontecer um sinal e prodígio, e acontece. Então até a metade do versículo 1 é bíblico, porque diz assim, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado. Até aqui ele não é falso profeta. Quando é que ele se torna falso profeta? Quando ele começa a pegar o cumprimento daquela profecia ou visão que ele teve e ele traz para seu benefício pessoal ou para formar outro grupo oponente a Deus, que é o que diz assim, quando ele diz, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los, aquele já é falso. Mas enquanto acontecem os sinais, ele não é falso. Então, isso mostra que uma pessoa de Deus, ela pode ter essas duas etapas quase que imediatamente na sua vida. Ela pode profetizar, acontecer, e até aí está tudo bem. Mas quando ela usa aquela bênção de Deus, quando ela usa aquela profecia, quando ela usa a manifestação de Deus para benefício próprio, para criar seu próprio nome, criar seu próprio ministério, dizer que Deus mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, e começa a usar os prodígios, os milagres para seu bem-estar denominacional, ele passa a ser falso. Então é muito sutil, e é essa sutileza que eu quero que o aluno entenda que pode acontecer no ministério. Então, o falso ministério, como eu não sei, está no 18, 20 a 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, a palavra dele, se não se cumprir, nem suceder como profetizou, não foi palavra que o Senhor falou, ele falou do seu coração, do seu orgulho, da sua soberba. Então não deve ter medo dele. Essa questão aqui eu quis deixar bem claro. Ele se torna falso quando aproveita o que Deus realizou, um milagre,
não é? Como muitos aproveitam hoje, para desviar o povo, em vez de servir a Deus, servir aos interesses do seu grupo, em vez de servir a Deus, servir ao interesse da sua denominação, e disso o Brasil está cheio. Então tem que ter muito cuidado. Por que acontece isso? Por que Deus, pastor João, não dá um tranco nisso, não para com isso? Porque Deus permite que tais coisas aconteçam para provar os corações dos crentes. Depois, no restante do capítulo, Moisés torna o termo mais abrangente. Mas eu quero voltar ali um pouquinho no dízimo do terceiro ano, que está aqui no capítulo 14, e ele fala do dízimo do terceiro ano, não é? Então, do versículo 22 até o versículo 29. Aqui eu preciso explicar que a cada 7 anos, porque a vida em Israel, ela era de 7 em 7 anos. Sempre no 7º ano havia o ano da remissão. E a cada 7 semanas, ou a cada 49 anos, então entrava o ano do jubileu, 50 anos. Então, no ano 7º, o judeu sempre dividia assim, vai até o ano 7º. O ano 7º, a terra descansava. Não é? As parreiras, as árvores frutíferas, você não podia negociar do que nascesse da terra, aquilo era para os pobres, para os necessitados, você podia comer, mas não podia negociar. Você podia comer a uva no pé, mas não podia fazer vinho com ela, não podia amassar, fazer passas, você tem que deixar ela ali. Deus dava para os pobres, para os passarinhos, para os animais, Deus justo. Então, mas o dízimo do terceiro ano, como ele levava todos os dízimos ao local que Deus escolhera, Deus abriu uma exceção, que é no terceiro ano, primeiro ano, segundo ano, agora no terceiro ano, da semana de 7 anos, ele no terceiro ano podia comer o dízimo na sua cidade. Então aí ele chamava os levitas que moravam na cidade, os estrangeiros, os pobres, e distribuía tudo aquilo que Deus abençoara ele para toda essa gente. Aí ele já no 4º, 5º, 6º ano, ele levava para a cidade que Deus escolhera. Esse é um padrão de justiça de Deus que é muito interessante para cada um de nós, para que cada um de nós veja, não é? Para que cada um de nós veja. Então, agora, a partir, aqui mesmo no capítulo 14, ele vai tratar dos israelitas pobres, não é? Que moram em cada cidade, de como você deve abençoá-los. Tem todas essas questões aqui, aliás, já no capítulo 15. Então, vou passar meus slides ali para eu chegar lá aonde eu quero. Moisés, então, trata, no capítulo 14, 1 a 2, da questão da mutilação do corpo. Ele diz assim, vocês não devem dar golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque era costume dos cananeus, quando um parente morria, começar a se autoflagelar, dar golpes, fazer o corpo sangrar, ou então rapar a cabeça, não é? Em homenagem àquele morto. Então Deus está proibindo que façam isso. Tem também a questão de fazer tatuagens em homenagem aos mortos, é um tema que eu não vou abordar aqui agora, neste momento. E aí no capítulo 15, do versículo 7 a 11, ele vai tratar do ano da remissão e de como era importante os pobres serem abençoados, não é? Ele fala que o judeu que se empobrecesse, entende? Ele deveria ser ajudado pelo israelita mais rico. Isso está lá em Levítico 25, de 35 a 38, e esta regra é usada ainda hoje no Talmud. Eu estava lendo no Talmud, agora não me lembro, porque era só uma explicação sobre o Talmud, num livro escrito por um judeu sobre os judeus, o dinheiro e o mundo.
Então esse autor estava explicando como o Talmud tornava aplicável as leis de Moisés, essas leis aqui, nos dias de hoje. Então ele recomenda, por exemplo, você é um judeu que se estabeleceu numa cidade e tem uma loja de calçado. Mas você tem um judeu pobre, que não tem quase nada. Então, como judeu, você deve emprestar dinheiro para ele abrir uma loja de calçados do lado da sua. Esse é um raciocínio que para nós comercialmente não funciona, mas para o judeu funciona. E aí, ele vai ser seu concorrente, você vai ser o concorrente dele, e quem será beneficiado são os clientes. Essas são algumas das observações que o Talmud faz, né? Orienta também que Deus enriquece os homens para que estes usem dos recursos a favor dos necessitados e para o bem da sociedade. Então, o judeu sempre aprendeu na lei de Moisés que quando ele se enriquece, o enriquecimento não é para beneficiá-lo apenas, mas para beneficiar os demais. Que com aquele recurso ele tem que abençoar as demais pessoas. E é disso que vem tratando aqui sobre os israelitas. Em seguida, ele vai tratar, no capítulo 16, a respeito dos juízes, de como deveriam julgar. Isso vai até o capítulo 17, de 1 a 13. Ele tem que ver. Então, Moisés estabelece que cada cidade deveria ter juízes para julgar as questões e litígios entre o povo. E Moisés orienta como esses juízes devem governar, como devem ser justos, né? Então, dentre as muitas leis que Deus dá a Moisés em Deuteronômio, está uma lei em que Deus prevê que os israelitas teriam reis. Quer dizer, aquele episódio de 1 Samuel 8, em que Deus diz que queria ser o rei da nação, governando através de sacerdotes, e no caso de Samuel, os profetas, e que os israelitas queriam ter um rei como todos os povos, esse assunto já está previsto em lei. Deus de antemão conhecia que chegaria o dia em que o povo de Israel pediria um rei. Então Deus já estabelece os direitos que este rei teria, que está aqui no capítulo 17, dos versículos 14 a 20. Na minha Bíblia começa assim: as eleições e os deveres de um rei. Por isso que lá no Salmo 89, 20, Deus já dizia, né, a respeito de Davi: encontrei Davi, meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Está lá no Salmo 89, 20. Que maravilha isso! Deus agora estava procurando um rei. Isso depois do primeiro rei, que foi Saul, não ter tido sucesso. Então Deus agora procurou um rei não conforme o povo queria, mas conforme Deus queria para o povo de Israel. E ele encontra a Davi e diz: encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Então, continuando aqui, nós temos agora a herança dos sacerdotes, que ele volta a repetir no capítulo 18. E no capítulo 18, do 9 ao 14, Deus proíbe que se consultem adivinhos e médiuns. E eu não entendo realmente o que está faltando na igreja, que fundamento está faltando em nossas igrejas, porque eu sei de tantos crentes que depois de anos de crentes se desviam e passam a consultar os signos do zodíaco, e passam a consultar horóscopo, se você consulta horóscopo, você está consultando os astros, você já está consultando os médiuns, os espíritas. E eu não entendo como a pessoa, depois de conhecer a verdade, vai dançar dentro de um centro de ocultismo.
e incorporar demônios, se isso já está estabelecido em lei que é proibido. Mas esse é um assunto pastoral que os pastores precisam resolver. Aí no capítulo 20, Deus estabelece leis a respeito das guerras. E essas leis no capítulo 21, que devem ser estudadas à parte, não é? Deus está dizendo, olha, as guerras haverão de acontecer. Então, primeira coisa que vocês devem anunciar para o povo é que quando surgir a guerra, Deus está com o povo. Vocês não precisam ter medo. Está lá no versículo 1. Tá? O Senhor teu Deus está contigo. Não deves temer os teus inimigos. Segundo, os líderes devem tomar a dianteira do povo. Os líderes, sempre os líderes têm que tomar a dianteira. Vamos evangelizar na praça? Não é líder de mocidade, vai o pastor junto. Vamos evangelizar em tal lugar? Vai o pastor junto. Vamos fazer guerra espiritual em tal cidade? O líder vai na frente. Parece que às vezes os pastores têm medo de ir e mandam os seus peões. É como no jogo de tabuleiro, né? Aquele jogo de xadrez. Manda os peões, que os peões são os primeiros que morrem. Não, sai o rei à frente. O rei à frente, os líderes, sacerdotes iam à frente. Todos os líderes vão à frente para fazer guerra. Todos os líderes vão à frente para fazer a obra de Deus. Inverteu-se esse processo, mas isso aqui está na lei de Moisés. Os líderes devem tomar a dianteira. Ele fala no versículos 2 a 4, né? Aí, claro, estabelece alguma coisa. Deus coloca algumas condições para aqueles que querem ou que devem sair à guerra. Então, em Deuteronômio 20, tem assim, acerca da guerra. E tem algumas coisas interessantes. Deus manda perguntar para o povo de Israel, quem edificou uma casa nova e ainda não a habitou? Esse estava inapto para a guerra. Por quê? Porque o coração dele estaria na casa nova, que ele ainda não morou nela, e poderia morrer na guerra. Segunda coisa, quem plantou uma vinha e ainda não desfrutou do seu fruto? O sujeito tem uma horta lá, no caso era um vinhedo, uma plantação de uvas, e pela primeira vez a parreira vai dar uvas e ele não vai comê-la, porque estará na guerra. Outros irão se beneficiar daquilo que ele plantou. Então Deus diz, seu coração não vai estar na guerra, volte e desfrute da sua vinha. Então, o homem prometido a uma mulher estava dispensado da guerra. E aí vem a quarta pergunta. Quem era medroso deveria ficar em casa. Então, é o que Gideão faz. Gideão usa essa lei de guerra e faz essa pergunta ao povo. Quem é medroso? Volte. Ele tinha 32 mil pessoas à disposição e 22 mil pessoas voltam. E ele fica com 10 mil. O texto está aqui em Juízes, no capítulo 7, não é? Está ali, quando ele começa, Deus diz, é demais o povo que está contigo. Então, quando ele apregou a quem for tímido e medroso, volte para casa, voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Então, essas leis eram leis de guerra que serviam para que o povo de Israel fosse à guerra. E aí, no capítulo 21, ele tem estatutos diversos, não é? Então, até o capítulo 23, de 1 a 25, ele apresenta algumas coisas interessantes que eu quero tratar aqui com você. Então, nós precisamos ver agora os estatutos diversos no capítulo 21 até o 23, de 1 a 25, que Moisés estabelece alguns regulamentos quanto a vários assuntos. Primeiro é sobre quando um cadáver é encontrado, está aqui no 21, de 1 a 9, você está no campo, encontra um cadáver e não sabe de quem é, e não sabe quem o matou, então aí Moisés estabelece que os habitantes da cidade mais próxima
farão a medição da distância entre a cidade e o cadáver encontrado, e farão expiação diante de Deus, declarando-se inocentes daquela morte, né? Porque não sabem quem matou. A segunda coisa era o estatuto a respeito de uma mulher formosa feita prisioneira, que vai do versículo 10 até o 14. Era uma questão de, como se assim, uma conquista de guerra. Encontraram lá uma mulher formosa, se apaixonou por ela e a quis tomar por mulher, então leva para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas, despirá o vestido de seu cativeiro e ficará na tua casa e chorará seu pai e sua mãe durante 1 mês. Depois disso a tomarás, tu serás seu marido e ela tua mulher. Se não te agradares dela, tem que deixar ela ir para casa por sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. Uma lei justa, porque pegou lá no frente de guerra, invadiu uma cidade, achou uma mulher bonita e trouxe para casa. Então Moisés estabelece, ou Deus estabelece claramente como é que tem que ser essa lei. Depois ele traz a lei a respeito da primogenitura. Tá? Quando o filho primogênito de um homem for da segunda esposa, como é que ele tem que proceder? Depois ele vai tratar dos filhos desobedientes, no capítulo, desde aqui o capítulo 21, 18 a 21. Ele vai tratar dos filhos desobedientes, que o desobediente era levado até os juízes da cidade, e dali ele era levado para a porta da cidade e era apedrejado. Imagina se essa lei é aplicável hoje, não é? Uma lei terrível, mas naquela época era aplicada ao filho desobediente. Depois era sobre o morto pendurado no madeiro. Tem referências no capítulo 21, do versículos 22 e 23. Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor te deu e te dá em herança. Por isso que fala que Cristo se fez maldição por nós, porque ele ficou pendurado no madeiro. É uma referência a Gálatas 3, versículo 13. Aí ele vai tratar da questão das vestimentas do homem e da mulher, no versículo 22, 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faça tais coisas é abominável ao Senhor. Só este versículo. Tá? Aqui tem mais a ver com a sexualidade do que a roupa em si. Não é porque usar roupas de homem ia contra a sexualidade da mulher. Ou como afirmam os antigos, ela não deveria usar quaisquer instrumentos masculinos ou se envolver em negócios que eram próprios dos homens. Não deveria realizar trabalhos masculinos e sim cuidar da sua família. Não é verdade? Então, tem certas coisas assim que, às vezes, desculpe eu dizer assim para os obreiros, nós observamos muito essa lei das vestimentas do homem e da mulher, mas não observamos a questão que eu li anteriormente do filho rebelde. Ora, se o filho rebelde podia ser levado para fora e morto, aquele lá não serve para os dias de hoje. Mas esse aqui, de usar roupa de homem e de mulher, esse é para os dias de hoje. Então nós temos que entender culturalmente bem essas coisas para não nos tornarmos assim muito fariseus, desculpem eu usar essa expressão. Mas tem aqui também uma lei sobre a ecologia, logo no versículo seguinte, quanto a capturar pássaros. Veja bem, Deus não é contra que se capture pássaros. Deus só é contra que se capturem pássaros adultos, porque ele diz assim,
Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, o tico-tico faz ninho no chão, né? Com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Então é uma lei justa, porque o filhotinho, ele, ao ser criado em cativeiro, ele não sabe o que é liberdade. Ele vai ficar ali. Você faz carinho nele, ele se torna seu, ele sai, ele voa, vem na sua mão. Mas a mãe, ela se desespera e ela morre no cativeiro. Então Deus é contra isto. Não é? Deus é contra isso. De alguma forma, a lei brasileira tentou amenizar isso aí com o negócio dos pássaros, não é? Não, mas de acordo com Deus, pega os filhotinhos e cuida para ti. Mas hoje, se você for pego com um filhote de papagaio ou um papagaio adulto criado na sua casa desde pequenininho, você vai preso, né? Porque as leis dos homens são totalmente diferentes das leis de Deus. Esse texto aqui eu mostrei claramente quando eu escrevi um livro há anos atrás, 2000, no ano 1995. Durante uma festa que teve no Rio de Janeiro, lá, eu escrevi Ecologia à Luz da Bíblia, pela Editora Vida. Então eu mostrei isso aqui, muitos políticos leram isso aqui e viram que esse texto bíblico é o que está mais correto, pegar o passarinho pequenininho e criar em casa. Não estou dizendo que eu faça isso, não, lá em casa não tem nenhum passarinho. Todos que tem são aqueles que estão soltos e chegam perto de casa à medida que o gato do meu vizinho deixa que eles cheguem, porque o gato é o maior caçador deles. Mas vamos continuar aqui com essas leis de ecologia. Então, por exemplo, Moisés coloca lei a respeito do parapeito na casa. Não é? Quanta gente constrói uma laje em cima da casa, mas não faz um parapeito. Então a pessoa cai, porque se distrai e cai. Então Moisés orienta, olha, você tem que ter no terraço um parapeito para que você não fique culpado se alguém cai lá de cima. Então isso está bem claro também na lei. Isso aqui a gente obedece. Né? Aquela outra lá de cima não é bíblico. Para as autoridades não é bíblico, mas essa aqui é bíblico, tem que ter. Não é? Então tem que pôr um parapeito. Tá? Agora essa aqui já ninguém obedece. Não é? A lei da mistura das espécies. Não podereis misturar duas espécies de semente no campo, para que não degenere o fruto da semente que semeaste na tua vinha. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente, às vezes, viajando pelas plantações, pelos vinhedos, eu moro no Rio Grande do Sul, viajando pelos vinhedos, então, ou visitando esses vinhedos, o vitivicultor mostra para a gente, ó, essa aqui é uma qualidade tal, é a Merlot, essa aqui é tal qualidade, essa aqui é tal qualidade, então, mas eles não se misturam, eles são todas elas separadas, porque eles sabem, tem que ser separadas, né? Porque se você mistura as sementes, elas vão se degenerar e você não terá mais uma semente pura. Então Deus não permitia isso. Então a lei aqui está muito clara a respeito da semente no campo. Não é como um vizinho meu, numa chácara, que tinha um pé de laranja e todas as laranjas tinham gosto de caqui. Porque o pé de caqui ficava ao lado do pé de laranja e as raízes se entrelaçaram e a seiva de um passou para a seiva do outro. De alguma maneira foram passando para a seiva de um, seiva do outro, e aí você comia caqui com gosto de laranja e laranja com gosto de caqui. Então aquilo era muito estranho. Outra coisa é a proibição de se colocar boi ou jumento na mesma carga. Tá certo, ele diz aqui, não lavrarás com junta de boi ou jumento. Entende? Junta com, botar um boi e um jumento.
O boi é para a canga, o jumento não. O boi suporta muito mais que o jumento, então você vai trazer um peso sobre o jumento que ele não pode suportar. Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente, porque não dá. A lã é para o inverno, o linho é para o verão. Então essas duas coisas não dão, não é? Aí ele começa a falar dos casamentos e estupros. Isso está legislado aqui na palavra de Deus também, não é? Leis de castidade, leis de casamento. Quando homem e mulher casados tivessem relacionamento extraconjugal, ambos seriam igualmente mortos. Mas depois a lei foi sendo abrandada, e nos dias de Jesus, os fariseus queriam apedrejar apenas a mulher, deixando o homem livre. Ora, se aquela mulher foi pegada em flagrante adultério, significa que tinha um homem tendo relações sexuais com ela. E por que o homem não foi apedrejado, levado para ser apedrejado? Então, as pessoas sempre encontram um subterfúgio, uma coisa na lei para ficarem livres disso, né? Depois, continuando com o nosso estudo, Moisés coloca leis e estatutos importantes para aqueles dias, que vai do capítulo 23, 1 até o 25, 19. Então, vai tratando de todas essas coisas. Trata das pessoas com defeitos. Eu já falei hoje um pouco sobre as pessoas com defeitos. Vai tratando que as pessoas com defeitos não podiam entrar na congregação do Senhor. No entanto, lá naquela sinagoga, em Lucas 13, entra uma mulher corcunda. Os bastardos não podiam entrar na Assembleia dos Santos. No entanto, acredita-se que Davi, o 8º filho de Jessé, era um bastardo, que não era filho da mesma mãe dos demais, não é? Não era permitido que amonitas e moabitas entrassem no templo. No entanto, Rute, a bisavó de Davi, era moabita e entrou na linhagem de Jesus. E assim vai citando várias leis, não é? Várias leis, tá? E tem uma coisa aqui de higiene que é muito interessante, que às vezes a gente observa que aquelas povoações longe da cidade, às vezes esquecem de observar alguns dos princípios de higiene para não se contaminarem, entende? Então tinha aqui a questão de higiene no acampamento, capítulo 23, do 9 ao 14. Essa questão de higiene aqui era muito interessante. Havia um lugar fora do acampamento, você imagina 2.500.000 pessoas tendo que defecar todo dia, digamos. Onde é que vão defecar? Não pode ser no acampamento, tem que ser fora do acampamento. Então era especificado um lugar onde os homens podiam defecar, onde as mulheres podiam ir defecar, fazer as suas necessidades. Então Deus dá uma lei de higiene, diz assim, olha, vocês vão sempre andar. Ele começa a falar aqui, né? Vou ler aqui para você. Ele começa a falar fora do acampamento que você deve levar um pedaço de pau e cavar um buraquinho, também no deserto que a areia era fofa, e depois que cavar o buraquinho, enterrar, colocar as fezes ali e enterrar, para que não procriasse moscas, insetos diversos, porque uma contaminação de cólera se espalharia muito, muito rápido. Então era uma questão de higiene. A cólera, que vem através do contato com fezes e tudo, isso se espalha muito rápido. E antes disso, Deus estabelece algumas leis aqui a respeito de poluição noturna, não é? Que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá dele. Depois à tarde vem e se lava com água. Porque a poluição noturna acontece em homens e mulheres, não é? Muitas vezes acontece uma poluição e a pessoa descarrega o que tem no seu organismo, então ela era orientada a ir para fora
do acampamento, leis de higiene no acampamento. E também aqui são tratados os votos, né, que já foram tratados lá em Números 30, e aqui são repetidos no capítulo 23, do 21 ao 23, acerca dos votos, né? Que quando você fizer um voto, você tem que cumprir aqueles votos. E aí logo em seguida, Moisés começa a falar sobre comer os frutos plantados por outras pessoas. Parecem uns textos isolados aqui, né? Mas é interessante lê-los. Que diz assim: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Deus está dizendo assim, ó, você pode ir lá e comer, você não vai comer mais que 2 cachos de uva mesmo, vai lá e come 2 cachos de uva, mas você não pode trazer no bolso, nem pode botar na cesta. Não, você só come o que basta para você, né? Porque daqui a pouco você enjoa mesmo, você não quer mais. Tá? Esses 2 textos isolados regulam a prática de se comer frutas nas plantações dos outros. Não é? É como nós temos aqui no Brasil a lei do vizinho. O vizinho tem uma laranjeira, ou um pé de fruta ou de manga, bem na divisa, e metade da árvore cresce para o seu lado. As leis brasileiras regulamentam isso. Que os galhos que passarem para o meu pátio, aqueles frutos são meus. Meu vizinho não tem autoridade para subir e apanhar ali. São meus. Não é? Como eu plantando uma parreira de uva, a uva ela saiu do meu parreiral e entrou pelo fio de estender roupa dos vizinhos lá e foi embora. Então as uvas que estão saindo lá são tudo deles. Eu não posso chegar lá e pedir. É a lei do vizinho que nós temos hoje. Mas aí também a lei regulamentava a questão da colheita, os ramos de cereais deixados cair, que nós vamos tratar, era para viúvas, pobres e estrangeiros, e eu vou ver isso nos livros históricos, quando nós falarmos sobre o livro de Ruth. Continuando aqui com o nosso assunto, aí vem as leis sobre o penhor, capítulo 24, versículo 6, não é? Primeiramente no versículo 5, mas essa lei eu já mencionei lá anteriormente, que homem casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo, por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Deus era muito justo nisso aqui, né? Quando eu comparo isso a pastores jovens, que hoje se casam e amanhã já vão para o campo missionário, em plena lua de mel, isso me preocupa. Porque Deus tinha algum princípio em mente aqui. O sujeito vai sair para a guerra e vai morrer. Entende? E ele nem teve tempo de usufruir da companhia da esposa. E nem a esposa usufruir da companhia dele. E assim acontece com obreiros que logo se casam e vão para o campo missionário. Não tem aquele tempo a sós, juntos, para viverem um para o outro. Parece que Deus é mais justo que alguns pastores, não é verdade? Bom, fica aqui a dica, não é? Aí ele tem a lei sobre o penhor, no capítulo 24, versículo 6, tá? Que não se tomarão em penhor as 2 mós, que a mós era, aquela mó era uma pedra, essa pedra de baixo era fixa e essa pedra de cima rodava, então com essa pedra aqui você moía o grão, então se aquela pessoa precisou de alguma coisa e penhorou, ela não pode penhorar as 2 coisas. Só pode penhorar, você pode exigir como penhor só uma das partes, tá? E logo tem que devolver antes do fim do dia. Tem a lei do penhor, temos mais leis aí. O jornaleiro, versículos 14 e 15. Quando se trata de jornaleiro, está tratando na realidade, deixa-me ver aqui em que versículos que nós estamos, não é? Capítulo 24, versículos 14 e 15.
Quando diz não oprimirás o jornaleiro, gente, por favor, não é o jornaleiro que entrega jornal na sua casa, tá? Entenda bem isso. Não é o jornaleiro que vende jornal na esquina, tá bem? Quando diz o jornaleiro é aquele que só trabalha de diarista. O nome certo seria o diarista. Aquele que só trabalha uma jornada e ele ganha por jornada de trabalho. Ele ganha por jornada de um dia de trabalho, né? Então, quando Deus está dizendo isto, não é? Seja ele teu irmão estrangeiro que está na tua terra, você vai pagar o seu salário antes do pôr do sol, porque é pobre e disso depende a sua vida. Então agora nós vamos continuar conversando a respeito dessas leis que Moisés estabelece para toda a nação de Israel. Moisés regulamentou a prática de açoitar uma pessoa depois de julgada pelos juízes, está no capítulo 25, de 1 a 3. Uma pessoa que recebesse 40 açoites nunca mais poderia receber 40 açoites. Por isso que os judeus perversos nos dias de Paulo não davam 40 chicotadas, eles davam 39. Por isso que Paulo fala que recebeu 5 vezes apanhou. E cada vez que ele apanhava, 39 chicotadas. Em cada surra levou 39 chicotadas. Está lá em 2 Coríntios 11, 24. Porque os judeus eram perversos, não é? Não davam 40. Porque 40 significa você não pode mais levar chicotada. Então, Moisés regulamentou essas coisas. Moisés regulamentou a questão do levirato, ou do sucessor do irmão, no capítulo 25, de 5 até o versículo 12. A lei do levirato era obrigatória quando os irmãos viviam juntos, não é? Estavam juntos, e não quando um deles quando os dois estivessem casados. A lei do levirato significava o seguinte: meu irmão casou, não teve filhos, e ele morreu. Então, como eu sou solteiro e vivia junto com ele, eu tenho que assumir essa mulher e gerar filhos com ela. E os filhos que eu gerasse com elas não levariam o meu nome, o meu sobrenome, levariam o sobrenome do meu irmão. E Jamieson Fausset Brown Commentary, ele diz que essa lei permitia que as propriedades ficassem no âmbito da família e na mesma tribo. Em caso de recusa, a jovem viúva compareceria perante os juízes em assembleia pública. Outra coisa que Moisés estipulou aqui foi na briga, tá? Se 2 homens estivessem brigando e uma mulher entrasse na briga para apartar, ela saísse em defesa do homem, ela não poderia segurar nos testículos do outro homem. Deus não permitia isso. Isso é regra suja. Isso aí não vale, Deus diz. Não vale. Porque sabe como é que é? Os homens que entendem bem disso, sabem que dói, ele vai afrouxar as mãos e o outro vai bater nele e vai ter a vitória, e aí a briga não foi justa, não é? Também ele regulamentou a questão dos pesos e medidas corretos, do capítulo 25 até o 13 em diante, o 13 a 16, que você não podia ter na sua balança 2 pesos diferentes. Na tua casa não terás 2 sortes de medidas de efa, um grande e um pequeno. Tudo tinha que ser peso igual, não é? Igual os comerciantes nos enganam hoje, né? Hoje você compra um produto que tem 330 ml e você paga X. E aí você depois vai comprar o mesmo produto e não vê que só tem 300 ml e paga X mais Y. Paga até mais caro, entende? Então, se você não observar para a quantidade ali, você é enganado. Então, ele fala, esse tema também foi tratado em Levítico 29, 35 a 33. E aqui, novamente, no capítulo 25, 17 a 19, é repetida a mesma lei que determinava a destruição
dos amalequitas. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Entende? E aí volta a dizer de novo: apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Ficou registrado na lei de Moisés. Agora entramos no capítulo 26, e no capítulo 26, Moisés trata das primícias da terra. As primícias são os primeiros grãos que tinham que ser oferecidos ao Senhor. Aqui não se tratam de dízimos, não. Aqui se tratam dos primeiros frutos. Você apanhava os primeiros frutos e os oferecia ao Senhor. Era o que acontecia na festa das primícias, não é? Que se traziam os primeiros frutos ao Senhor. Quando os colonizadores dos Estados Unidos que chegaram no Mayflower, um ano depois, colheram os produtos da terra, eles fizeram um culto de ação de graças, que se repete até o dia de hoje, não é? Na última quinta-feira de novembro de cada ano, o dia de ações de graças, uma das datas mais importantes do calendário dos Estados Unidos, em que é um feriado, em que se come agradecendo a Deus as bênçãos alcançadas. E conclui esta sessão com um chamamento à obediência. E agora então nós vamos passar para o terceiro discurso, não esqueça que são 4. Terceiro discurso de Moisés. E esse terceiro discurso de Moisés trata das bênçãos e das maldições, que estão aqui do capítulo 27, 1, até o capítulo 28, tá? Que são as bênçãos e maldições. Então, tratando das bênçãos e das maldições, o expositor bíblico John Gill, ele diz que as maldições eram proferidas no monte em Samaria, oposta ao monte Ebal, e um vale largo estava entre eles. E conforme Lério, o nome foi dado porque antes os dois eram só monte, mas foram divididos e havia um vale entre eles. A questão de maldições. Não é? Então, essas maldições, Moisés fez essa lei da maldição. Tá? O quarto discurso de Moisés começa aqui no capítulo 29, que é o último discurso dele. Aqui está separado pelos revisores da Bíblia. Eles revisaram assim, com esses títulos que são didáticos, né? Nos ajudam muito. Então ele trata da cegueira espiritual do povo, no versículo 4. Tá? Ele começa a fazer um retrospecto a partir dos versículos 5 e 6, de como Deus os conduziu, que é Deus agora, chamou Moisés a todo Israel e lhes disse, começa a fazer um novo discurso, 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Entende? E aqui achei o texto da sandália, que maravilha, porque eu estava procurando esse texto, eu que sou seu mestre, tinha esquecido esse texto. Não se gastou a sua sandália. Então, começa a fazer todo esse discurso novamente, mostrando para o povo de Israel como Deus tinha abençoado o seu povo, não é? E ele termina o relatório de Moisés no capítulo 29, conclui com uma declaração muito inteligente e profunda, quando ele diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E depois, no capítulo 30, o estudante se depara com promessas de misericórdia, esclarecendo que todas as maldições cairão sobre os inimigos de Israel e conclui maravilhosamente,
não é? É uma coisa linda aqui no capítulo 30. Eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, coloco a vida e o bem, a morte ou o mal, entende? Por isso que é o livro das palavras. Tudo está guardado aqui, cada rei tinha que ter isto aqui ao lado do trono. Essas leis eram guardadas para que se lembrassem sempre do que o Senhor queria que o povo fizesse. No capítulo 30, versículo 15, que o Senhor diz, olha, eu coloco diante de vocês hoje a vida e o bem, a morte e o mal, não é? E como Deus não tinha quem fosse testemunha em todas as suas promessas, alguém que assinasse a documentação, ele conclamou os céus e a terra como testemunha, conforme está aqui no versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E aí no capítulo 31, do versículo 9 até o versículo 13, entende? Deus estabelece que a Moisés, que os levitas lessem a lei ao povo ao fim de cada 7 anos. Por que é importante? Porque a cada 7 anos já estará sendo uma nova turma. E uma pessoa com 7 anos já podia entender a lei. Então, a cada 7 anos, os levitas, né, tanto na festa da remissão como na festa dos tabernáculos, repetiam a lei e ensinavam a lei novamente. E isso está bem claro porque aconteceu nos dias de Esdras, está lá em Esdras 8 e 1. E aí, finalmente, Moisés coloca a rebelião futura de Israel. No capítulo 31, versículo 12, Deus fala assim, não é? Ajuntem o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da sua cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Aí no versículo 22, ele diz, assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. E aí no capítulo 32 tem o cântico de Moisés. Eu queria destacar aqui, não é? Este cântico de Moisés. Moisés escreve um cântico, e eu vou abrir um parênteses, abrir um travessão aqui, não é? O líder, o pastor da igreja, deve ser o primeiro a conhecer que tipo de cântico a igreja está sendo ensinado à igreja. Por quê? Porque o líder deve ser o primeiro a aprender. Moisés sabia o que estava ensinando. E eu, nas minhas viagens, eu tive 5 livros escritos na área de louvor, aliás, 6 livros, e eu sempre percebi que os pastores deixam a questão da música assim nas mãos do pessoal da música e não conferem as letras, para ver se as letras são letras bíblicas. Não conferem se o que estão cantando é verdadeiro ou é uma mentira. E essa questão de música é uma coisa complexa, que eu não vou trazer aqui agora. Mas o líder deve saber essa questão de música. Foi o que Moisés fez no Cântico de Moisés, que ocupa aqui. Ele tem uma estrutura muito interessante. Ele tem que ser analisado pelo método da introversão. O que é o método da introversão? Primeiro você apresenta certos textos, depois você faz a introversão, no sentido contrário, eu vou explicar aqui. Por exemplo, a chamada para ouvir e as razões, a manifestação do Senhor, sua obra perfeita e seus juízos. Está do capítulo 32, do 1 até o 6. Aí depois ele fala a bondade futura, a bondade e a fartura que Deus dá a Israel, do versículo 7 a 14. Depois ele fala da maneira como Israel
correspondeu a essa bondade, está lá nos versículos 15 a 19. Depois ele fala de uma reflexão sobre o período em que Israel era o Lo-Ami, o não meu povo, período dos profetas menores, especialmente Oséias. Depois Moisés relata a questão de que o povo provoca ciúmes em Deus, é o período de Atos, aí eu já estou na introversão, e da atual dispensação. E o estudante deve observar a introversão agora, seguindo o mesmo raciocínio com as letras em itálico. Então, a maneira como Deus tratará de Israel na tribulação, já vai dos versículos 22 a 25. Refletindo sobre o período da dispersão de Israel, não é? Está no versículos 26 a 33. O retorno de Israel, a bondade de Deus, a condição do povo move de piedade o coração de Deus. É o período presente da história, versículos 34 a 38. O juízo de Deus é o período do Apocalipse, versículos 39 a 42. E o chamamento à alegria pela mensagem do reino, total cumprimento da profecia, versículo 43. Não é? E eu gostaria de chamar a atenção também dos meus alunos, que como Moisés feriu a rocha, e ele não podia ter ferido aquela rocha, Deus menciona várias vezes a palavra rocha neste cântico. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas. Não é? Aí ele vai falar de novo da rocha. Desprezou a rocha da sua salvação. Esqueceste a rocha que te gerou, versículo 18. Ele vai sempre falar da rocha. 31, porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Então, sempre a palavra rocha está em destaque aqui para mostrar que o povo de Israel não devia jamais esquecer da rocha de Meribá, que ali houve grande pecado contra o Senhor. E este cântico de Moisés, aqui agora no capítulo 33, a bênção de Moisés, ela aparece em 3 partes. A glória e a manifestação de Deus ao povo é exaltada, a dupla declaração de que Deus ama todos os povos, não apenas Israel, e particularmente Deus se tornou rei de Israel e distribuiu herança com os filhos de Jacó. E aqui então, essa bênção de Israel, ela pode ser resumida assim. Na letra A, o Deus eterno é a tua habitação, não é? E por baixo de ti estende os braços eternos. Segunda coisa, Israel habitará seguro. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. A terceira coisa, feliz és tu, ó Israel. Feliz és tu, Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. E por fim, nós chegamos aqui na morte de Moisés. Obviamente que os escritores, os comentaristas acreditam que esse último pedacinho aqui do 34, quem escrevera foi Josué, não é? Porque Deus agora pede que Moisés suba ao monte, e a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e ali morreu. E Deus o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, o cara enxergava bem, nem se lhe abateu o vigor, ainda tinha força. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias no pranto do luto por Moisés. Mas aí tem uma coisa interessante, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria,
porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Agora, é muito interessante, existem algumas questões aqui. Todos os que morrem têm que ser sepultados e os seus corpos só ressuscitarão no dia da ressurreição dos mortos. Não é? Então, onde é que está o corpo de Moisés? Lá em Judas tem um pequeno episódio, diz que Satanás contendeu com Miguel, discutindo para saber onde é que estava o corpo de Moisés. Nem o diabo sabia, Deus escondeu. Mas nós sabemos onde estava o corpo de Moisés. Em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, ali quando Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, não é? Dois outros se transfiguram, aparecem Elias e Moisés. De acordo com o texto de Marcos, Marcos é o único que relata isso aí, eles vieram consolar a Jesus e falar sobre a sua morte. Não é? Então, para Moisés aparecer glorificado, não tem outra explicação senão que o Senhor o tomou para si. Deus abençoe vocês e que essa aula sirva de grande ajuda para orientar cada um dos alunos que estudam este tema. Deus os abençoe.